Eu estou aqui ao lado dos principais pediatras de Nova Friburgo e toda a região, Dr. Alzeir Teixeira Vogas, um profissional capacitado, com muita experiência. Eu quero aproveitar essa oportunidade, Dr. Alzeir, para conversar um pouco com o senhor em relação à paralisia infantil, né? A poliomielite. E o sarampo também. E o sarampo também, outra doença que muito importante e a gente escuta que está retornando por falta de vacinação. Explica essa história, doutor. A história da poliomielite, ela não deixa de ser até intrigante. Por volta de 1380, já existia relatos dessa paralisia infantil nos povos do Egito. Depois teve uma evolução e em 1907 já estava se pesquisando esse vírus, né? Em 1916 teve uma epidemia nos Estados Unidos. Aí foi mais incentivada a pesquisa, graças a Deus, né? Quando chegou em 1953 a 55, Jonas Salk, que hoje foi quem descobriu a primeira vacina contra a poliomielite, que é a vacina do vírus inativado. E vírus inativado é vírus novo. É um vírus novo. Entendi. Que é feito injetável, hoje conhecido como IPV, tá? Ou VIP. E é aplicado em todas as crianças no 2º, no 4º e no 6º mês. Reforço é feito com 1 ano e 3 meses e com 4 anos de idade, só que aí já entra a vacinação Sabin, que foi descoberta por Alberto Sabin e licenciada em 1961. O que está acontecendo? Está havendo uma volta ao passado e está voltando a poliomielite. Que é uma doença terrível. Uma doença terrível. Só que mais aonde? A região da África, você está encontrando isso, na Serra Leoa já teve alguns casos, e há 2 anos teve um caso na Venezuela. Então, nós estamos fazendo a revacinação de todo mundo. Todas as crianças de 1 ano a 5 anos devem ser vacinadas contra a paralisia infantil. Todas. Aí com a gotinha. Com a gotinha, que é o reforço da IPV, sem risco nenhum para a doença de... Não dá reação, não dá reação. E ela, na verdade, é uma vacina que quando você faz numa população, ela acaba ajudando a vacinar os outros. Porque ele sai aquele vírus pela região, né? Pelo cocô, né? Pela eliminação fecal da criança, então ele acaba também imunizando. Olha só que coisa interessante. É bacana. E o senhor falou também em relação... Bom, primeiro alertar os pais, né, doutor? Para não deixar de vacinar, né? Tem muita história que diz assim, vamos falar... Tem gente que fala assim, essa vacina vai dar reação, eu não tinha doença, se eu tomar a vacina eu vou ter a doença. Essa ignorância, na verdade. E a gente tem que lutar contra isso, né? Porque a prevenção é muito importante, né, doutor? A prevenção, como você disse, é a melhor maneira de você retirar uma doença ou tratar uma doença, é prevenindo. Isso existe sim. Hoje você sabe que o Facebook, o Instagram, cada um fala o que na verdade quer. Sem comprovação científica, coisa que demorou tantos anos pesquisando e agora vem essas pessoas dizer que não deve. Eu acho que deve vacinar, a vacinação deve ser em massa, é importantíssimo para nós. Se você vacina ao seu lado, você está ajudando o outro que está ali. Né? E não tem risco isso não. Porque existem algumas doenças que estavam surgindo, nada comprovadamente científico isso. Eu acho que todos devem vacinar. Então tá bom. Então o papai e a mamãe que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, essa aula aí sobre paralisia que o doutor Alzeir está nos dando, não deixe de vacinar seu filho, está tendo uma campanha, aproveita esse momento. Agora fala um pouquinho do sarampo que o senhor citou no início, uma doença também que é muito grave, né, doutor? Sarampo é uma doença grave, nós já tínhamos erradicado isso aqui. Só que o que aconteceu? Como grande parte da população parou de vacinar, os países africanos, os mesmos países europeus que achavam que não precisavam fazer mais a vacina, então está recrudescendo. Agora mesmo nós tivemos 824 casos na região do norte do Brasil, região do Amazonas e da Roraima. No Rio de Janeiro tem vários casos também. Olha só, pertinho da gente. Pertinho da gente. Não, no Rio tem inclusive um instituto penitenciário que eu sei que está vendo também lá. Olha só. Então o que está acontecendo? Nós temos que vacinar. Todas as crianças
que mesmo que tenha tomado a vacina de sarampo com 1 ano e com 1 ano e 3 meses, deve repetir essa vacina se tiver até 5 anos de idade. Não que depois de 5 anos esteja contraindicado, que existe outro esquema de vacinação. Só queria deixar uma coisa: todas as crianças que fizeram com 1 ano e 1 ano e 3 meses podem vacinar, desde que ele tenha passado 30 dias da última vacina. Pode repetir essa vacina, que é segurança para a gente. Hoje nós temos no posto que é a MMR, o sarampo, cachumba e rubéola, que vai fazer proteção contra outras doenças. Bacana. E sempre que tiver dúvida, procurar o pediatra da criança, né, doutor? Perfeito. E se perdeu a carteira da vacinação e não sabe se vacinou ou não? Melhor ir no posto fazer a vacina. Quando que começou a vacinação no Brasil? Em 1971 começou-se uma vacinação que foi feita assim, aquela vacinação corrida em massa. Tá? Aquilo tinha até um nome, um plano diferente lá que eu não me lembro. Em 1974 foi incorporado pelo Plano Nacional de Imunização, que está até hoje, que é o PNI. Hoje nós fazemos isso. Nós estamos isentos da poliomielite exatamente há 24 anos. Olha só, que coisa boa. O último caso de sarampo, de paralisia infantil, há um relato que é há 29 anos atrás na Paraíba. Na Paraíba. Você vê como é que são as coisas interessantes. Isso tudo ocorreu porque nós fizemos uma vacinação. Portanto, você tem que reforçar isso. Não pode esquecer que você tem que fazer vacina. Muito bem. Eu acho que as pessoas têm medo, falando só um pouquinho, isso tem muito a ver com você, do vírus vivo. Quando fala em vírus vivo, as pessoas se assustam. Outro dia teve um paciente lá no consultório, criança com 11 meses. Se ele vai ver isso aí, vai ficar doido. Só fez uma vacinação do filho. Olha só que só BCG. Conversando com ele, eu perguntei por que você não faz as outras vacinas. Ah, doutor, senão de vírus vivo eu tenho muito medo. Aí eu falei, e você sabe quais são as vacinas que são vírus vivos? Na verdade, ele não sabia. Você sabia que a paralisia infantil não é vírus vivo? Como não? Hoje o governo botou no programa a VIP, né? Que é esta vacina, que não é vírus vivo, ele é vírus morto. Então não tem problema você fazer. Como vacinação contra meningite, meningocócica, se você tem medo de vírus vivos, procura saber quais são. E mesmo assim, eu oriento que faça. Porque a febre amarela, por exemplo, foi uma grande discussão. Faz ou não faz? Foi mesmo. Tem que fazer. É verdade. Uma vacina só para eu tomei vacina de febre amarela lá em casa, todo mundo tomou. É isso? Exatamente. Você também concorda? Concordo. Apesar de não ter conhecimento técnico, mas eu confio num profissional como o senhor. Se o senhor está dizendo que tem que fazer, nós devemos fazer. Porque cria-se muito folclore, né, doutor? Em cima daquilo. O vírus está vivo, mas ele está, digamos assim, ele está enfraquecido. Né? Justamente para o sistema imunológico ativar e poder combater, para você ter essa imunidade. Como é que a vacina funciona no nosso corpo, através do sistema imunológico? Explica isso, doutor. Eu tenho até uma explicação mais fácil, que depois eu faço em segundo plano. Mas eu digo assim, quando você injeta um vírus inativado ou um vírus atenuado, que é o nome mais certo também, pode ser atenuado, ele estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos. E essa produção de anticorpos é que vai bloquear. Entendi. Quando um novo vírus chegar, o sistema imunológico já responde àquilo. Eu brinco assim, se você tem na sua casa um guarda na sua porta, entra um ladrão, na primeira vez ele não sabe quem é, mas vai lutar com o ladrão, ele pode ganhar ou perder. Certo. Quando vier um bandido, a mesma cara do bicho lá, voltar a segunda vez, ele já sabe que ele é o bandido e prende na hora. Isso aí. É assim que funciona o sistema imunológico. É a melhor maneira, mais prática de você ensinar muito as bom. pessoas. Muito didático. Em que caso em que você também não faz? Se o cara tem uma doença imunossupressora, você não faz. Você está fazendo um tratamento para doença tipo câncer. Você naquele período você não vai poder fazer. Você tem um cara que está tratamento de AIDS, você também não vai poder fazer. Está usando corticoide em altas doses, naquele período ele não vai fazer. Mas vai ter um profissional que no momento certo vai indicar que ele faça aquele momento. E agora, já que o senhor tocou nisso, vou fazer mais uma pergunta de dúvida dos pais. A criança está gripadinha, pode tomar a gotinha contra a paralisia?
Pode. Eu gosto de separar as coisas. Gripe sempre tem febre associada a um estado geral de queda. Os pais confundem Gripe com resfriado. Com resfriado. Resfriado é nariz correndo, tosse. Isso não contraindica em nada a vacinação. Pode fazer a vacina com segurança. Por que a gente não dá no período febril? Porque se essa vacina acontecer alguma coisa que aquela febre que a criança apresentava persistir mais tempo, fazer uma pneumonia, fazer uma infecção, vão falar que é da vacina. Ah, entendi. Não é da vacina, mas vai se criar essa ideia. Então a gente fala, então nesse período de infecção mesmo, você faz. Infecção não faz. Agora, resfriado normal, aquela tosse, aquela fazezinha, vai lá e dá a gotinha na medicação nenhuma. Muito bom. Eu quero te agradecer, o senhor parou um pouco o seu trabalho para trazer essas informações para pessoas. É importante, a gente tem que levar a verdade. O senhor falou dos fake news aí que estão rolando no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, e não é assim que a gente vai conseguir resolver esse grande problema, tanto da paralisia infantil quanto do sarampo. Doutor, muito obrigado pela sua contribuição. O senhor realmente é um grande exemplo de profissional. Eu te agradeço em nome do povo de Nova York por tudo que o senhor faz por nós. Valeu.